Eu sou o Salva-Vida Salvador, estou aqui com mais uma dica que salva. A dica de hoje, eu gostaria de trazer uma representação para vocês, essa folhinha aqui, representando então a nossa vida, né? Como nós chegamos ao mundo. Então nós chegamos ao mundo como essa folha, uma folha em branco. Quer dizer que não há história, a nossa história vai ser contada, vai ser escrita ainda. Então assim, inicia-se a história da humanidade, de todos os homens. O primeiro homem, por exemplo, ele iniciou a sua história com uma triste realidade, que é a realidade do pecado. Então, por meio do homem, o pecado entrou no mundo. Pela desobediência de um só homem, todos passaram a ser pecadores. Então, a história da humanidade, ela começa com o pecado. Então eu vou escrever aqui para vocês, para que a gente não esqueça. Aqui então, pecado. Então, pecado, iniciou-se então a nossa história. Então o pecado ele está na humanidade e tem trazido muitos males. Então ele vai afetar toda a trajetória da história da humanidade. Veja só como isso influencia na nossa vida. Imaginemos que todos nós queremos, em determinado momento, nós queremos ser felizes na vida. Imaginemos que nossa vida ela é um processo, né? E aí, nesse processo de vida, uma das coisas que nós procuramos é a independência. Nós queremos então ser seres independentes, ter a nossa própria vida, ter a nossa própria casa. Talvez a casa seja um dos passos iniciais no processo então da nossa independência. Então há até planos do governo, né? Minha casa, minha dívida, é isso? Não, né? Minha casa, minha vida. Então o homem pensa, quando eu tiver a minha casa, eu vou ser feliz. Não há nada que me atrapalhe. Lá no Salmo 127, verso 1, é dito assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então não adianta nós colocarmos a nossa felicidade em uma moradia, em ter uma casa própria, porque isso não traz felicidade. A verdadeira felicidade está em um lar edificado por Deus. Então a felicidade não está na casa, mas no lar que construímos, quando Deus vem fazer parte da nossa morada. Isso sim tem valor. Para outros, eles pensam o seguinte: não, se eu tiver, por exemplo, um carro, eu vou ser feliz. Com um carro eu vou para muitos lugares, com um carro eu vou ter tudo toda a felicidade que eu almejo, eu vou alcançar tendo um carro. Mas lá no livro de Salmos, o homem esquece que está escrito no Salmo 20, verso 7, os que confiam em carros, uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, gloriamo-nos em nome do Senhor nosso Deus. Lembra da história de Moisés no Egito, quando ele saiu, né, levando o povo de Deus em caminho para Canaã, a terra prometida? Então, Deus fez com que eles passassem no meio de um mar vermelho. Então, naquele momento, atrás de Moisés e o povo de Deus vinha Faraó com seus carros e cavalos. Eles confiavam que eram fortes porque tinham isso, e no final das contas todos eles morreram. Faraó, juntamente com seus cavalos, seus oficiais e todos os carros vieram ao fundo daquele mar, então todos se perderam. Outros então podem pensar: não, para minha vida ser feliz, sabe o que é que eu preciso? Alguns pensam assim: eu preciso realmente viajar, conhecer o mundo. Eu vou ser muito feliz quando eu conhecer o mundo inteiro. Então ele decide viajar.
ir pelo mundo afora em um avião, conhecendo as cidades, conhecendo tudo. E então ele esquece o que a palavra de Deus diz sobre esse conhecimento do mundo. A palavra de Deus diz, afirma, em 1 João 2,15, que nós não devemos amar o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então essa busca desenfreada por conhecimento, por lazer, então nós devemos tomar muito cuidado, porque isso caracteriza o amor do mundo, amar as coisas do mundo, isso não agrada a Deus. Então o homem precisa entender que tudo que ele almeja ou imagina ser lucro para ele, vai acabar em um determinado momento sendo desperdício. Ele vai perder o seu tempo, perder a sua alegria, então esse depósito não vai ter valor, vai ser como folhas jogadas ao vento. Lá em Eclesiastes capítulo 2, verso 26 diz: porque Deus dá sabedoria e conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador ele dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isso é vaidade, é correr atrás do vento. Então é perca de tempo. Então se o homem espera ter felicidade em conhecer o mundo, em comprar muitos carros, e seja o que for, bens materiais, tudo isso é vaidade, é correr atrás do vento. Então quando ele se perde, ele se vê em uma situação terrível, ele se vê no fundo do poço. O fundo do poço é um lugar terrível, porque lá não existe para onde mais ir. O homem está perdido, felicidade não existe mais para ele. Então quando ele está no fundo do poço, ele lembra que lá embaixo só existe um lugar para olhar, só existe um lugar de esperança, e esse lugar está onde? No alto. Então o homem precisa olhar para cima, e quando ele olhar para cima, ele vai perceber que então existe uma luz. Jesus é a luz dos homens. Lá em João 8,12 é dito: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então Deus, ele tem o poder, através do seu Filho, de iluminar o nosso caminho. O próprio Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Se a sua situação hoje é do fundo do poço, lembra, ainda existe uma chance para você, há uma oportunidade para você. Olhe para cima, veja a luz. Jesus veio lá do céu para nos salvar. Se você realmente confessar o nome de Jesus, você terá uma vida nova, uma esperança, uma transformação. Não esqueça, lembre-se sempre do sacrifício de Cristo, do que Cristo fez na cruz do Calvário para nos salvar. Então a cruz, ela simboliza o que? O sacrifício de Cristo. Jesus deu a sua vida por nós. Jesus morreu em nosso lugar. Em 1 Pedro 2,24 é dito: carregando ele mesmo o seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos a justiça, por suas chagas fortes sarados. Então lá na cruz, Jesus estava acabando com os nossos pecados, estava encerrando os nossos pecados. Então a cruz de Cristo nos trouxe liberdade, nos trouxe vida nova. Precisamos então confiar no Senhor, entregar o nosso caminho a Deus. Em Lucas 14:27 é dito: e qualquer que não tomar a cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então Jesus nos convida a assumir o nosso compromisso da cruz, assumir o nosso compromisso ao seu lado,
Assim como Jesus carregou aquela cruz em nosso lugar, nós temos agora o compromisso de carregar a cruz da promessa, a cruz que conduz ao céu. Então a nossa cruz é o compromisso que nós devemos ter com Deus. Então esse compromisso que Ele assumiu por nós em carregar a nossa cruz, agora Ele nos dá um fardo leve para carregarmos. Um compromisso de servi-lo, adorá-lo e ser então eternamente grato ao Senhor. Lembremos, meus amados, que Cristo, ao vir a este mundo, Ele traz então uma promessa. Essa promessa é de um reino celestial. E falando em reino, devemos então lembrar que Jesus, neste reino, Ele está entronizado. Justamente, há um trono nesse reino, onde Ele está assentado. E neste trono, onde o Senhor está assentado, esse trono é o trono da glória, mas também o trono onde Ele há de julgar todas as terras. Jesus, Ele espera que nós confessemos o seu nome. Ele espera que nós tomemos uma decisão ao seu lado. Ele quer reinar em nossa vida. Então, se você ainda não confessou o nome de Jesus, lembra, Jesus, Ele quer ter um trono no teu coração. Jesus, Ele quer reinar na tua vida. Em 1 Crônicas 16:31 é dito: alegrem-se os céus e a terra exulte, diga-se entre as nações, reina o Senhor. Então o Senhor, Ele quer ter um trono no teu coração. Isso quer dizer que Ele quer ter o primeiro lugar na tua vida. Ele quer cuidar de ti. Ele quer reinar sobre a sua vida. Então confia nele. Tenha uma dedicação a Deus. Ofereça a tua vida ao Senhor. E o mais Ele fará. Então a dica de hoje nos traz a lembrança de que o sacrifício de Cristo trouxe então uma nova perspectiva para a nossa história. A nossa história antes era uma história de pecado, mas quando Cristo veio e derramou o seu sangue naquela cruz, Ele nos trouxe então a oportunidade de vivermos uma vida nova, onde Ele reina em nossos corações, como também Ele nos fará reinar juntamente com Ele. Porque em Cristo nós passamos a ser herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo no reino celestial. Se você deseja morar no céu e lá reinar juntamente com Cristo, então agora é a hora de você entregar a sua vida a Jesus. Pedir que Ele faça essa mudança, transformação e pedir também para que Ele reine em seu coração. Que todas as suas decisões, todas as suas vontades sejam submissas ao Senhor do Senhor, Rei dos Reis, o nosso Deus. Amém? Graças a Deus. Então quero agradecer a todos. Fiquem aí com esta dica, pensem, reflita e o quanto antes confesse o nome de Jesus para que Ele possa escrever uma nova história para você. Então a sua vida precisa da caneta de Deus, precisa que Deus escreva a sua história. Então entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Até mais, pessoal, que Deus vos abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Tchau!